Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou a Danúbia Braga e o programa de hoje a gente vai falar sobre o pós-carnaval. Afinal de contas, todo mundo viveu intensamente, são diversos dias de folia e aí é importante a gente saber voltar para a rotina. No nosso quadro Check-up, o doutor e apresentador Cláudio Lutemberg conversa com o cardiologista Marcelo Franken, que explica tudo sobre longevidade. Afinal de contas, quem não quer viver mais e melhor? Bom, além disso, a gente te atualiza sobre as últimas notícias também da área da saúde. Me diz uma coisa, curtiu muito o carnaval? Foi para bloquinho, sambódromo, são muitos dias de folia, né? E na maioria das vezes a gente deixa a saúde de lado. Alimentação fora de hora e sem muito critério ali para escolher os alimentos, exagero na bebida alcoólica é quase que certo. E aí o resultado, aquela ressaca, sensação de estufamento, mal-estar. A gente precisa, em algum momento, buscar aquele balde que a gente mandou para longe. E a volta nem sempre é fácil, diria que é bem difícil, por sinal. Então, para ajudar a gente nessa missão tão importante, a gente recebe o cirurgião do aparelho digestivo, Rodrigo Barbosa. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danúbia. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre isso e ajudar as pessoas a recuperar um pouco a rotina após o carnaval. Doutor, antes de a gente começar o papo sobre as dicas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como que funciona o nosso organismo, o que acontece depois de tantos dias de folia. Nas redes sociais tem aqueles memes, né? Mal sabe o meu corpo que daqui 48 horas ele vai estar na academia, depois de dias ali comendo fora de hora. Então, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que acontece no organismo quando a gente faz essa bagunça toda. Vem numa rotina regrada, de repente enfia o pé na jaca, e aí o que acontece com a gente? Eu acho que, em primeiro lugar, a quebra de rotina traz muitos impactos para o organismo, né? Mas, principalmente, o abuso da bebida alcoólica, das comidas ricas em gordura, ultraprocessados, que a gente acaba comendo ali depois do bloquinho. Sei que todo mundo aí foi comer o dogão, né? Depois daquele bloquinho, quem que não fez isso? Mas isso aí traz uma palavra importante para o corpo, que é inflamação. E essa inflamação que dura por muitos e muitos e muitos dias, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem nem carnaval, né? A gente tem pré-carnaval, pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. É um negócio impressionante. No domingo aqui tava tendo bloco ainda, né? Então todo mundo acaba tendo algum grau de prejuízo. Quem nunca pegou uma virose pós-carnaval? Tanto por excesso de beijinho, quanto por queda da imunidade devido ao estresse do corpo. Então a palavra-chave é inflamação e estresse no corpo. Isso vai trazer prejuízos, e esses prejuízos a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Doutora, muitas vezes também por conta do calor, muitas pessoas acabam esquecendo de ingerir água, e aí pula, desidrata. Quais são os primeiros sintomas de desidratação que é importante ficar esperto? Eu acho que o maior problema é que na hora da folia, os sintomas de desidratação, eles são um pouco silenciosos, você não consegue perceber. Porque, primeiramente, a maioria das pessoas está completamente alcoolizada, né? Então, não consegue sentir, por exemplo, o coração palpitando, a boca seca, às vezes até mesmo o olho seco, a língua áspera. Então são pequenos sinais que vão dando até que vem a tontura, muitas vezes desmaios. Então é muito, muito perigoso, e falei muito ao longo dessas semanas aí que durante o carnaval eu acho que a palavra-chave é ter ingesta de água entre as bebidas ali que você está tomando. Toma uma ou duas cervejinhas, toma uma garrafinha d'água, vai ajudar até passar o tempo um pouquinho e ficar um pouco mais tranquilo para poder brincar por mais tempo. Mas as pessoas, de maneira geral, elas não conseguem, elas vão sempre repetindo o mesmo erro, e aí no outro dia o preço vem, a ressaca vem para ressuscitar, vai usando truquezinho, e aí essa inflamação, esse estresse corpóreo vai piorando ao longo da semana. A gente ainda está no verão, muita gente ainda vai aproveitar e muito essa estação praia. E tem a questão também importante da gente falar da insolação, porque também acontece durante os blocos, também acontece durante o carnaval. Sim. A insolação também basicamente é uma desidratação associada ao processo de... Eu vou usar o termo queima, né? Que o corpo, quando você está submetido a um sol intenso, ele queima, a pele queima. E essas queimaduras indiretas causadas pelos raios ultravioletas também vão causar inflamação. Inflamação na pele, inflamação corpórea, retenção hídrica, né? Ela vai...
a água que deveria estar dentro dos vasos sanguíneos vai edemaciar a pele. Então, a gente vai ter uma desidratação direta pela falta de ingesta de água e uma desidratação indireta pela inflamação causada pelos raios ultravioletas. Então, é um problema muito sério e que a solução é tão simples quanto que eu já falei: manter a ingesta de água, usar protetor solar, porque vai ajudar a reduzir a captação dos raios ultravioletas ali em quase toda a sua totalidade, então vai favorecer você conseguir curtir sua praia melhor, e basicamente é isso. Doutor, a gente tem, muita gente fala, né, depois dos 30... quando eu aproveito demais, bebo demais, parece que eu tô com dengue no dia seguinte, parece que eu vou morrer, porque fica muito mal mesmo depois de exagerar na bebida, na folia. Isso acontece mesmo? Os sintomas são mais agressivos com o passar da idade? Isso faz diferença mesmo? Olha, eu não vou nem falar só com ciência, eu vou falar por mim. É verdade, né? Acho que tudo no corpo humano envelhece. E é natural que, por exemplo, as suas células consigam processar um pouco menos algumas toxinas. É natural que o seu intestino consiga captar um pouco menos alguns nutrientes. Quem nunca virou para si mesmo e disse assim: nossa, mas por tanto tempo eu comi determinada coisa e não senti nada, agora eu tô sentindo um monte porque tô comendo uma coisa diferente. E acho que isso vale para tudo no corpo. Então, o autocuidado, para a gente que está vivendo hoje uma geração de anti-envelhecimento na medicina e anti-aging hoje em dia, é entender os cuidados que nós temos que ter no dia a dia, para que quando a gente der essa chutadinha no balde, como você disse, a gente consiga manejar, tanto no momento, como eu falei, com medidas de hidratação, medidas de controle de danos que você consegue fazer no ato, controlar de onde você está comendo, o que você está comendo, porque isso é possível, isso vem muito do hábito, né? Muitas pessoas, elas abandonam os hábitos completamente. Eu sempre digo, hábito é hábito, exceção é exceção. Se você consegue, por exemplo, no carnaval, ter 1 ou 2 refeições bem saudáveis ao longo do dia, você vai conseguir sobreviver melhor a essa ressaca. Só que a gente tem esse hábito, e é cultura no Brasil, né? De chegou o domingo, chuta o balde, é isso e pronto. E não é bem assim. A gente tem sim, e a gente que quer envelhecer bem, que passou dos 30, que quer continuar com a vida produtiva, que quer continuar com a vida saudável, a gente tem que tomar algumas medidas de prevenção. Doutor, e a gente viu nesse carnaval que a questão das doenças sexualmente transmissíveis deram um boom, e a questão da doença do beijo. Eu queria que o senhor falasse um pouco da doença do beijo, como que ela se dá no organismo, e também a questão, né, reforçasse a importância da gente se prevenir por conta das doenças sexualmente transmissíveis. Bom, então separando aí entre as duas perguntas, a doença do beijo, eu até costumo dizer que a doença do beijo são muitas doenças, porque são basicamente viroses que são sazonais. Aí temos várias, né, citomegalovirose, Epstein-Barr, até mesmo a própria herpes pode ser considerada uma doença do beijo, e são doenças que a gente realmente pode contrair ali no carnaval, principalmente quem faz aquela coleção de colarzinho no pescoço, né? Então, não tem muito como prevenir isso, né? Porque eu até brinco, né? Um outro dia eu falei assim, o brasileiro tem a melhor imunidade do mundo, né? Porque a maioria de nós, quando a gente vai fazer o controle sanguíneo, né, do que a gente chama de IgG, que é para saber se a gente tem proteção para essas doenças, a maioria de nós é positivo. Mas prevenir só se você deixar de beijar. Quem que vai deixar de beijar, né? No carnaval. No carnaval ainda por cima, ficou solteiro, Ivete já dizia, tá solteira, mas não tá sozinha, né? Exato. E a questão das doenças sexualmente transmissíveis, tem a questão da PrEP, que ela é muito importante, mas eu acho que ainda assim, como a gente sabe a gente hoje tem acesso a muita informação, mas é sempre importante a gente relembrar e não achar que tá distante da gente. Na verdade, ela está muito próxima da gente. As doenças sexualmente transmissíveis estão muito mais próximas do que nós imaginamos. Principalmente a quem tem uma vida sexual ativa e com diversos parceiros. O que é natural para quem está solteiro, né? Estão na busca. Mas elas estão realmente presentes. Eu também atuo como coloproctologista, né? Tenho visto isso muito na prática. Na nossa comunidade LGBT, a gente vê muito isso com o advento da PrEP, que foi uma grande bênção realmente para a comunidade, para
o mundo, né? Não só a PrEP, como a evolução dos tratamentos para o HIV, né? A gente hoje considera um HIV uma doença praticamente como uma pressão alta, até com sobrevidas iguais à da população em geral. Então, eu costumo dizer que HIV virou uma doença de manejo comum, né? Então, as pessoas mais jovens, por exemplo, hoje já não têm mais medo do HIV. Então, realmente se tornou comum e as ISTs vêm crescendo. HPV, clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma, elas vêm crescendo. Não apenas na comunidade LGBT, como na comunidade em geral, porque a prevalência acaba se cruzando, né? Mas existem medidas de proteção que, assim, a óbvia tem que ser falada sempre, né? Que é o uso de preservativo. Não dá muito para fugir dele, porque ele realmente é quem vai trazer maior proteção. Mas mais para além disso, se você está disposto a ter relações sem camisinha, eu acho que o mais importante é você ter uma rotina preventiva. Fazer exames de sangue periódicos, principalmente aí para detectar hepatite, sífilis, fazer avaliação ginecológica e anorretal com proctologista ou ginecologista, para você avaliar eventualmente se tem ali um HPV, para poder tratar ele, para ver se você está com alguma bactéria, para tratar ela. Existe ainda a possibilidade, e hoje é muito, muito possível, do uso da doxiciclina na pós-exposição, que traz aí uma prevenção com 2 comprimidinhos até 72 horas após a exposição sexual de quase 66% aí para infecções bacterianas, principalmente anorretais. Então são estratégias que a gente vai trazer e vai fazer com que a pessoa encaixe aquilo da melhor maneira possível dentro da vida dela. Mas o mais importante, com certeza, é ter uma rotina de acompanhamento se você pratica sexo sem preservativo. Se você tendo essa rotina, vai ficar tudo bem. Doutor, pensando nessa pós-exposição, isso está disponível também no Sistema Único de Saúde? É de fácil acesso? Sim, é de facílimo acesso, na verdade. Claro que existem aí correntes dissonantes em relação a isso. Quando eu falo dissonantes, é discordantes, né? Alguns infectologistas, enfim, médicos em geral, são um pouco contra o uso desse antibiótico no pós-exposição, simplesmente porque existe sim o fato de que quando você abusa de antibióticos, você vai induzir resistências bacterianas, mas é uma estratégia muito válida e você tem que debater e sentar com o seu médico. Está disponível no SUS, aliás, o SUS é maravilhoso, né? O SUS é uma coisa espetacular, né? O pessoal que vem, esse carnaval tivemos um boom de estrangeiros no Brasil. Sim. Eu fui ao Rio de Janeiro e eu literalmente fiquei assombrado que eu não ouvia português. Falei, nossa, eu tô em outro país. E pessoal que usou o SUS, pessoas que passaram mal, que estavam no meu convívio e acabaram indo para o sistema público, que passa mal na rua vai para o sistema público, eles ficaram encantados, né? Então é realmente um louvor termos o SUS no Brasil. Doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, ainda falando sobre verão, folia, tem a questão das viroses, principalmente na praia. Qual a importância da gente ter uma imunidade também boa já, e as dicas para que a gente não caia em armadilhas quando a gente está ali aproveitando aquele calorão, as vendas ambulantes e não fique doente? É muito para além das viroses até, né? A gente tem que pensar em doenças graves e invasivas, como por exemplo a salmonelose. Então a gente tem que pensar que existem sim doenças graves, doenças até que podem ter sua taxa de fatalidade, né? Ano passado tivemos 2 casos aí durante o verão que foram bem trágicos, né, de salmonelose, e a gente tem que realmente ter cuidados para evitar isso aí, e são coisas realmente que dá para controlar, porque, por exemplo, você tá na praia, 3 da tarde, tem uma pessoa passando com um camarão de procedência duvidosa, você não vai comer aquele camarão que está exposto, no mínimo exposto ao sol por mais de 7, 8 horas. Então, é sapiência, né? Por exemplo, você não vai comer um sanduíche com maionese na praia que você não sabe de onde veio. Você não vai comer um dogão à noite num lugar... E assim, é muito comum, né? Quem nunca passou mal após um dogão? E é porque é verdade. Esses locais, eles não têm o básico do básico, que é a visita da vigilância sanitária. E muita gente acha que a vigilância é bobagem. Não é. Ela funciona muito. E essas visitinhas aí vão garantir, por exemplo, que os produtos que você está ingerindo estão dentro da validade.
Então, você comer alimentos sem procedência, tomar bebidas em gelos que você não sabe de onde está vindo, você pode com certeza contrair uma doença grave. Quer ver uma coisa que é bem comum, bom, pelo menos bem comum de onde eu venho, eu sou alagoano, e que é o pessoal comer ostra na praia. Tá. Não tem condições, gente. Eu desconheço a pessoa que comeu isso e ficou bem, porque passa mal mesmo. A gente não sabe a procedência. Então, a gente precisa tentar ingerir alimentos com procedência, tanto gelo quanto comida. Você falou sobre a questão também da bebida, do gelo, mas tivemos diversos casos de intoxicação por metanol. Então, além disso, a gente também tem que tomar cuidado com a procedência da própria bebida alcoólica. E essa questão do metanol é uma questão muito séria, né? Eu acho que tivemos casos muito trágicos ano passado, e pelo menos tentar ter ciência da procedência da bebida é muito importante. Até porque você vê, se num lugar, né, os casos que foram mais emblemáticos aqui no Brasil foram de lugares com procedência. Se num lugar que as pessoas passam a vigilância, o pessoal compra de fornecedores confiáveis, deu ruim, Imagina no meio da rua. Imagina quantas vezes vou até convidar você para participar desse pensamento. Imagina quantas vezes, quando nós éramos mais jovens, todo mundo estava dentro de uma rodinha ali e uma pessoa destoou completamente dos outros, desmaiou, passou mal, foi parar no hospital. Talvez aquilo ali tenha sido uma intoxicação por etanol, só que a gente menospreza, a gente não lembra. Então, essa coisa que a gente vê no carnaval, às vezes não é só essas bebidas, são intoxicações diretas ou indiretas. Doutor, você falou sobre a quantidade de turistas que o Brasil recebeu, né, no carnaval. E aí a gente pensa também em doenças que podem ser prevenidas através de vacina. Tem algum calendário, alguma dica de vacinas que o senhor indicaria sempre quando a gente está perto ali de grandes eventos, que vai acabar recebendo muitos turistas, que era importante que a população ficasse atenta ao calendário vacinal? Eu não vou falar nem de rotina, eu vou dizer assim, pega teu cartãozinho de vacina, vai no posto e atualiza. Então, por exemplo, muitas vacinas elas vencem, muitas vacinas você não tomou porque não existia... Não existiam campanhas na época, quando éramos mais jovens. Então, por exemplo, vacina de hepatite A, que é uma doença que a gente pega na comida. Vacina de hepatite B, que tem que ser atualizada a cada 10 anos. Existem outras, né? Sarampo, que tem que checar que você tomou ou não. Existem algumas vacinas que ainda não estão disponíveis no Brasil aí, que com fé em Deus chegarão em breve, como a vacina do monkeypox, né? Que até hoje eu não entendi porque não chegou no Brasil. Mas o grande segredo e truque é levar sua carteirinha vacinal para atualizar no SUS. Existem algumas vacinas não disponíveis no SUS que eu acho que são relevantes nos dias de hoje, né? Principalmente para quem tem exposição sexual com múltiplos parceiros, que gosta de uma festinha, né? E que são as vacinas do HPV nonavalente, eu acho super relevante. No SUS nós temos disponível a quadrivalente, que é mais do que suficiente para a prevenção do câncer de útero e coloretal, praticamente 100%. Mas a nonavalente vai prevenir você ter outras lesões verrucosas de outros tipos de HPV, porque HPV são muitos tipos, eu até brinco que eu falo que é igual Pokémon, HPV tem mais de 150 tipos. E a vacina, a meningocócica nova, né, que tem uma proteção parcial para gonorreia. Então são duas vacinas que estão aí no serviço privado que eu acho que são interessantes de ser tomadas. Doutor, para a gente encerrar, pensando a longo prazo, que só tem carnaval agora ano que vem, mas a gente pode seguir dicas ao longo do ano para se preparar para a próxima folia. É isso. Tem o São João? Tem São João também, exatamente. Paulista tá aderindo. Isso. Festa é com a gente mesmo, nunca é demais. Mesmo. O pessoal tava falando que a Lady Gaga levou 2 milhões aqui em São Paulo, no Ibirapuera foi 2 milhões em quase todos os shows. É uma loucura o Brasil, né? Viva o Brasil. Mas sim, eu acho que as medidas são básicas, claras para todos nós. Fazer exercício físico, se alimentar bem, procurar diversificar o cardápio, ter bastante proteínas e fibras dentro dos alimentos, preferir carboidratos complexos, ter uma rotina alimentar e de exercício sempre constante e fazer higiene do sono. Eu acho que dormir bem é muito, muito importante, tanto para
saúde, quanto para saúde mental, quanto para o envelhecimento, quanto para o bom funcionamento do corpo, imunidade. Dormir bem realmente faz toda a diferença para um ser humano. E essas são as medidas básicas. E lembrando, se vai beber, sempre tenta manter um copinho d'água a cada 2 drinks, que isso aí vai fazer você brincar bem, curtir legal e não ter ressaca no dia seguinte. Eu tô muito... Conta. Posso interromper mais uma? Claro. Que me perguntaram outro dia e eu acho que é interessante de ser dito. Pré-drinks para evitar ressaca. Você tem visto isso aí? Eu vi. Então, isso é uma coisa muito controversa, mas existem aí alguns dados que mostram que esse pool de aminoácidos e vitaminas, né, principalmente as vitaminas do complexo B, realmente reduzem os sintomas, mas não os danos. Tá? Então pode ser que você tenha uma sensação de estar melhor, mas os danos acumulados estarão lá. Então essa medida de hidratação vai reduzir muito mais do que um pré-drink. Mas deletério, fazer mal não vai te fazer, porque são apenas aminoácidos e vitaminas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas informações valiosíssimas. Obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje. Prazer foi nosso. E olha só, a gente vai falar sobre uma notícia muito importante no ramo da saúde. Isso porque uma medicação chamada polilaminina, com certeza você já ouviu falar. Isso porque tem ganhado muita repercussão na mídia. Ela foi desenvolvida em um laboratório no Rio de Janeiro e pode ser a cura para pessoas tetraplégicas voltarem a andar. O Rodrigo Viga preparou um material especial para a gente. Vamos acompanhar. Segundo cientistas e especialistas, ainda não é possível afirmar que a melhora dos movimentos de alguns pacientes que testaram a polilaminina aconteceu efetivamente por causa do composto desenvolvido pelo UFRJ. A eficácia da substância será medida nas próximas etapas da pesquisa, dependendo dos dados obtidos nos estudos clínicos já autorizados. Se esses estudos, desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, avançarem, a expectativa é que, num prazo de até 5 anos, a polilaminina já esteja à disposição para o consumo aqui no país. Os estudos preliminares mostram que o ideal é que a substância desenvolvida pelo UFRJ seja aplicada em pessoas com lesões recentes, ou seja, mais eficiência, num prazo de até 72 horas após a lesão medular. Os testes de laboratório, feitos até agora com animais e um pequeno grupo de voluntários, mostraram recuperação de movimentos em alguns dos casos, o que impulsionou a continuidade das pesquisas. No começo desse ano, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o início da primeira fase dos estudos clínicos para avaliar principalmente a segurança do tratamento em pessoas com lesão medular recente. Nessa fase, o objetivo é entender possíveis riscos, monitorar efeitos adversos e verificar se o método pode avançar para a fase seguinte e não atestar a eficácia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse à Jovem Pan que as expectativas são positivas com a nova substância desenvolvida na UFRJ. A polilaminina é uma daquelas histórias, fruto da dedicação, da criatividade, do mérito da professora Tatiana Coelho, do seu grupo de pesquisa. E agora a Anvisa, a nova diretora da Anvisa, tomou uma atitude muito importante, que é criar um comitê específico para a inovação que avalia mais rapidamente projetos como esse. Desde o começo do ano, a polilaminina está naquela etapa que a gente fala dos estudos clínicos, ou seja, que é muito importante que as pessoas que estão com essa esperança de utilizar essa medicação procurem estar cadastradas no estudo clínico para avaliar o mais rápido possível, que a gente chama da segurança do uso desse medicamento. A Anvisa botou todo o regulamento para isso, colocou toda a diretoria à disposição. O laboratório e o grupo de pesquisa da professora Tatiana Coelho estão buscando esses voluntários. É muito importante. Precisam apenas de 5 voluntários para concluir o que a gente chama de estudo de segurança. Depois vai para o estudo de eficácia, que vai precisar de um número maior de voluntários. Mas tem tanta gente com tanta esperança nessa medicação que eu tenho certeza absoluta. Se o pessoal se dedicar a se cadastrar no grupo de voluntários, a gente vai ter o mais rápido possível os dados que vão permitir que a Anvisa possa autorizar uma medicação como essa, com dados de segurança e eficácia, possam ir para a população como um todo, inclusive para os SUS. Um estudo científico desenvolvido aqui no Brasil
por uma pesquisadora brasileira da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro se tornou um dos assuntos mais falados e debatidos nos últimos dias no país. O trabalho acende uma luz no final do túnel para aquelas pessoas que tiveram uma lesão de medula e perderam os movimentos, especialmente dos membros inferiores. Estamos falando da polilaminina, um composto desenvolvido a partir de uma proteína presente naturalmente no organismo humano, a laminina. A substância é preparada a partir de proteína extraída da placenta humana e aplicada diretamente na região da medula afetada, geralmente em dose única, seguida de fisioterapia para a reabilitação do paciente. O objetivo do composto, desenvolvido pela pesquisadora e bióloga da UFRJ, Tatiana Sampaio, é buscar a regeneração de células nervosas lesionadas. Os estudos sobre o composto indicam que sua maior eficiência será em casos de lesão integral da medula. É pela medula que passam os estímulos do cérebro para movimentos e outras necessidades motoras. Os ensaios preliminares apontam que a polilaminina poderia até resultar na recuperação parcial ou total dos movimentos em pessoas com trauma raquimedular. A possibilidade de uma pessoa com lesão na medula resgatar movimentos ou até mesmo voltar a andar tem causado um alvoroço no segmento médico e principalmente entre as pessoas vítimas de traumas na medula. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Secap Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Seja muito bem-vindo, meu querido Marcelo. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui com você e para o público que nos assiste. Todos nós falamos sobre longevidade. Qual o significado real de longevidade? A definição crua, purista de longevidade é viver além da expectativa de vida de determinada região. No Brasil, isso significa viver além dos 73 homens para homens ou além dos 79 anos para mulheres. Mas a definição que a gente usa mais hoje é aquela que você falou na introdução. É viver mais e melhor. Viver com qualidade de vida, com capacidades físicas e mentais suficientes para viver uma vida melhor. Você fala acima dos 70, mas a gente sabe que existe um estigma que diz que as pessoas com mais de 60 anos estão na velhice. Isso é um fator cultural? Você acredita que a gente conseguirá mudar esse tipo de entendimento e as pessoas, então, serão vistas não como alguém que ocupa o espaço da velhice? Cláudio, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse conceito já mudou. É claro que a gente vem aumentando cada vez mais a expectativa de vida da população. Nos anos 50, a expectativa de vida na população do Brasil era 45 anos. Veja que em mais ou menos 70 anos, a expectativa de vida chega até 76 anos, na média, quer dizer, são 30 anos a mais, e é óbvio que 60 anos já não é mais uma idade que a gente deveria considerar uma pessoa idosa. As pessoas são produtivas por mais tempo e a gente entende que a sociedade mudou muito. Hoje, no Brasil, nós temos 4 milhões de pessoas acima de 80 anos. Isso é muito. Nós temos 790 mil pessoas acima de 90 anos e 40 mil pessoas acima de 100 anos. Então, a sociedade mudou muito e eu entendo que a gente precisa empurrar essa régua de idade para a direita. Quando a gente fala de fatores que influenciam as questões de longevidade, são inúmeras coisas, mas a curiosidade maior, e todo mundo fala sobre isso o tempo todo, são cigarros eletrônicos. O que esses cigarros eletrônicos causam e como eles prejudicam a longevidade? Eu acho que a pergunta é importante, né? Você cita, lógico, a gente já conhece todos os fatores de estilo de vida que promovem a longevidade, o envelhecimento saudável, e hoje em dia a gente tem o cigarro eletrônico, que é um dos modismos que prejudicam principalmente os jovens, que começam a usar numa idade muito cedo, e isso sim pode causar muitos problemas, da ordem pulmonar, da ordem cardiovascular. Todos nós lidamos com jovens nas suas casas, filhos, netos, e às vezes o pessoal da mesma geração. E a gente tem, por um lado, cigarro eletrônico, por outro lado, álcool. O que o álcool causa quando ele é ingerido em quantidade abusiva em fases precoces da vida? Como afeta a longevidade? O álcool
ele não deve ser consumido de forma abusiva em nenhuma fase da vida. Na fase antes da fase adulta, então na adolescência, naquela fase de transição para a fase adulta, ele afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central. Esse é o momento em que ainda existe plasticidade dos neurônios e o álcool nessa fase, fim da adolescência ainda, ele é um risco. Ele pode trazer outros prejuízos, principalmente hepáticos no fígado e também, a longo prazo, prejuízos no sistema nervoso central, podendo causar demência. Você chegou num ponto importante quando você fala sobre sistema nervoso central, doenças cerebrais, doenças mentais. Falemos um pouquinho das doenças degenerativas. Existe alguma correlação entre ingesta de álcool, utilização de tabaco, ou seja, cigarro, ou mesmo cigarro eletrônico e o desenvolvimento dessas doenças cognitivas como Alzheimer? São muitas evidências na literatura de que, falando primeiro de cigarro e cigarro eletrônico, eles promovem doença cardiovascular e a doença cardiovascular causa questões nas artérias do cérebro. Isso pode levar ao desenvolvimento de demência vascular, perda da capacidade cognitiva e, ao mesmo tempo, o álcool ele pode gerar demência alcoólica, que é também pela destruição dos neurônios e com isso, o desenvolvimento de demência alcoólica. Quer dizer, aquele conselho que as pessoas falam, que o álcool teria um efeito nocivo sobre os nervos, é uma coisa que é real. A gente vê muito em oftalmologia isso, com abuso de uso de álcool, com a ambliopatia tabaco-álcool, quer dizer, não só o álcool, mas também o tabaco. E isso vale para o sistema nervoso central de maneira mais ampla. Exatamente, sem dúvidas. E as doenças cardiovasculares sobre as quais você falou, que continuam sendo, aliás, as doenças neurocardiovasculares, principal causa de morte em nosso meio. Você lida com isso, como cardiologista respeitado que você é, as doenças cardiovasculares que tradicionalmente nós conhecemos, insuficiência cardíaca, que é a mais clássica, mas outras, valvulopatias, elas têm que impacto em termos da expectativa de vida se mal controladas? Veja, o envelhecimento do nosso corpo ele é intimamente relacionado ao envelhecimento do nosso coração. Eles compartilham fatores de risco. Então, fatores que pioram o coração também pioram todo o funcionamento do nosso organismo. Diabetes, pressão alta, tabagismo, que já falamos, qualidade do sono ruim, sedentarismo, tudo isso promove o desenvolvimento de doença cardiovascular, entupimento das artérias do coração, do cérebro, como falamos, que, em última análise, pode levar a infarto, insuficiência cardíaca, AVC, derrame, demência. Para quem te conhece bem, e eu tenho essa felicidade, eu sei que você lida muito com questão do lado humano. E conheço você também como sendo uma pessoa com uma certa espiritualidade, com uma certa religiosidade, aqui eu não falo sobre ortodoxia, mas sim uma crença, visão e propósito. Como é que você vê o fato das pessoas desenvolverem isso entre hábitos de um bom convívio, dentro de uma relação saudável, se afastando de coisas que são incômodas no aspecto relacional e o aumento da expectativa de vida? Tem impacto? Esse assunto se remete, se a gente pensar, no que a gente chama das Blue Zones. Ainda que controverso, Blue Zones são algumas regiões do mundo onde a gente percebeu que as pessoas têm maior chance de viver mais, de chegar a serem centenários. São 5 regiões do mundo, a mais conhecida é Okinawa, no Japão, mas tem outras, tem na Grécia também, tem na Califórnia. O que a gente observa em comum, né, em todas essas regiões? Alimentação saudável, atividade física, mas dentro do que você me perguntou, espiritualidade, e a espiritualidade não quer dizer religião, mas é acreditar numa coisa maior e bom convívio social. Então, relacionamentos saudáveis, casamento, amizades, qualquer relacionamento, mas as relações precisam ser saudáveis, relações de trabalho saudáveis e, por fim, propósito. As pessoas nessas Blue Zones têm um propósito de vida. Além de conviver em grupo e terem uma convivência saudável, elas têm um propósito de vida em qualquer idade. Mesmo depois do envelhecimento, eles continuam tendo algum propósito, alguma função, um motivo que te faz acordar e querer continuar vivendo. Veja que tudo que o Dr. Marcelo fala nada tem a ver com tecnologia, e sim com um propósito, que significa você ter
um fundamento para a sua vida, o relacionamento, e, portanto, são coisas que nem sempre são levadas em consideração, mas elas têm um papel crucial. E nessa linha, vamos falar um pouquinho sobre o sono. Eu, por exemplo, me orgulhava muito de dormir pouco. O que você acha de quem dorme pouco sistematicamente? Lógico, respeitando-se padrões individuais. De forma geral, é bom dormir pouco. Boa qualidade do sono é um dos fatores determinantes para o envelhecimento saudável. Então, se nós formos buscar na literatura, por exemplo, a American Heart Association fala sobre os 8 pilares essenciais para um envelhecimento saudável do coração. Um deles, recém-colocado, eram 7, agora são 8. O 8º é a boa qualidade do sono. Idealmente, para a média da população adulta, 7 a 9 horas de sono e de um sono bem dormido. Isto é, sem interrupções, sem apneia do sono, que é uma outra questão. É muito importante uma boa qualidade do sono. É claro que existem variações individuais, mas dormir 3, 4 horas por noite não vai ser saudável. Atividade física, parte de musculação, preservação de massa muscular magra. Como é que você enxerga isso? E nessa linha eu te perguntaria, muitas vezes a gente fala com jovens sobre tudo isso, não só sobre atividade muscular, mas sobre sono, alimentação, convívio. Eles dizem, é muito cedo e para eu pensar nisso, eu posso pensar lá para frente. O que você acha? Questão da atividade muscular e a idade para se começar a pensar em relação a todos esses elementos que têm um impacto importante no envelhecimento. Bom, a atividade física é outro dos 8 pilares importantes para o envelhecimento saudável. Deve ser iniciada desde a infância, desde a primeira infância, quanto antes melhor. E a atividade física promove vários benefícios. Benefícios do ponto de vista muscular, o idoso deixa de ser um idoso frágil, ele tem menos quedas, ele vai conseguir se movimentar melhor, ele vai ter mais independência. Melhora a formação do osso, diminui o risco de osteoporose, que é uma doença importante nessa fase da vida, e promove relações sociais. A atividade física faz com que as pessoas se encontrem muitas vezes e tenham um propósito. Você fala a respeito de algo que envolve uma mudança de cultura, porque nós, profissionais da saúde, aqueles que estão acostumados a consumir o produto de saúde, habitualmente enxergam aquela figura daquele hospital, aquele aparelho de ressonância nuclear magnética de última geração, a necessidade de fazer um ultrassom, e tudo que você fala é uma modalidade de um relacionamento distinto, de uma vida, efetivamente, no sentido mais clássico, uma vida mais saudável. Mas eu queria talvez fazer algum resgate a mais em cima de tudo isso. Você, quando considera uma pessoa, você olha características de natureza genética. A mesma pessoa pode ter alguém que geneticamente seja semelhante. O que significa epigenética? Como é que duas pessoas são filhos dos mesmos pais, acabam tendo expectativas de vida diferentes? O padrão comportamental vai ter uma interferência direta nisso? É exatamente isso. Então, são basicamente 3 fatores determinantes que vão dizer o quanto uma pessoa vai viver. O primeiro deles é a presença de fatores de risco, doenças, pressão alta, diabetes, tabagismo e coisas desse tipo. O segundo deles é a genética, o que você herda de herança. E o terceiro deles são os fatores ambientais. Os fatores ambientais, onde você mora, quais são os determinantes sociais de saúde, como são as suas relações, tudo isso vai determinar o quanto você vai viver. A gente entende, tem uma publicação recente, inclusive, que 50% é genética. 50% tem a ver com os nossos hábitos e como a gente vive. Atividade física, qualidade do sono, fumar ou não fumar. Nos Estados Unidos, uso de opioide ou não uso de opioide. Aqui no Brasil a gente pode transformar como uso de drogas, a gente não tem essa epidemia de opioide, mas isso vai determinar o quanto uma pessoa vai viver. Nós tivemos um momento importante dentro da história da evolução da saúde ou da doença, que foi o período da epidemia. Isso fez com que as pessoas estivessem expostas ao debate sobre a saúde de uma forma quase que permanente. O assunto era falado várias vezes na televisão e nas redes sociais. Você sente hoje que as pessoas, no que diz respeito à saúde mental, elas hoje têm um preconceito menor de abordar a saúde mental? Fala-se com maior tranquilidade a respeito dos quadros depressivos e de ansiedade? Eu acho que sim, mas a pandemia
piorou a saúde mental das pessoas. O que a gente percebe é que depois de tudo que nós vivemos, a saúde mental das pessoas ficou mais complexa, vamos dizer. Nós temos mais, a gente observa muito mais depressão, muito mais ansiedade, muito mais insônia, e tudo isso está relacionado a tudo que nós vivemos naqueles 3 anos de pico da pandemia. Se você vai orientar um paciente seu que ele procura para uma primeira consulta e ele sai com um exame absolutamente normal, você não achou nenhum exame alterado de natureza clínica, um exame laboratorial, um eletrocardiograma de forma geral normal, ele vai lhe pedir um aconselhamento. Tenho praticamente 40 anos. O que você orientaria essa pessoa para que ela pudesse enxergar a questão da longevidade como algo positivo na sua vida? Uma pesquisa recente mostrou que existem 8 fatores, agora não estou falando do American Heart Association, mas é muito parecido, 8 fatores que determinam o quanto uma pessoa vai viver. Fazer atividade física, alimentar-se de forma saudável, ficar longe de drogas, ficar longe do cigarro, boa qualidade do sono, boas relações sociais com propósito. Tudo isso junto é o conselho que eu daria para o paciente. Quem, aos 40 anos, tem esses 8 fatores, quando comparado com quem não tem nenhum, a tendência é que este que cumpre os 8 requisitos viva 24 anos a mais do que quem não tem nenhum. 24 anos a mais. Esses pacientes, eles estão maduros para ouvir esse tipo de orientação ou eles só querem dizer que eles não têm doença? De forma geral, eles querem ouvir que não tem doença, mas cada vez mais a gente tem visto no consultório as pessoas nos procurando para saber o que eles precisam fazer para viver mais e melhor. Mas é importante entender que, ao mesmo tempo, não existe fórmula milagrosa. Não existe remédio, até o momento, uma pílula, uma injeção ou alguma coisa que comprovadamente, por si só, vai fazer a pessoa viver mais. É claro, o remédio para tratar o diabetes vai fazer viver mais. O remédio para tratar o colesterol alto ou a pressão vai fazer viver mais. Mas uma infusão de alguma vitamina, antioxidante ou alguma coisa do tipo, até o momento não demonstrou nenhum benefício. Eu acompanho você de perto e você tem uma visão muito futurística dentro daquilo que você faz no seu dia a dia. Os homens viverão até os 120 anos de idade brevemente ou não? Eu acredito que sim. Com todo o avanço da medicina, e agora a gente começa a entrar nessa fase de medicina personalizada, em que a gente junta os fatores genéticos com os fatores ambientais, com os hábitos de vida e mais tudo aquilo que a gente pode usar e a gente vai falar um pouco de tecnologia, dos wearables, que são aqueles dispositivos vestíveis, como os relógios, os anéis que medem sinais vitais. Tudo isso com as novas terapias, que agora a gente começa uma fase rápida de crescimento na terapia gênica, eu entendo que as pessoas vão viver cada vez mais. Dizem os estatísticos que a primeira pessoa que vai viver 150 anos nasceu em 2013. Nós não estaremos aqui para saber quando isso acontecer. A gente não sabe, pode até ser, né? É epigenética, não esqueça disso. Mas eu queria te dizer, e quem sabe você possa sintetizar isso, dentro da perspectiva que é um assunto bastante debatido no Brasil, que diz respeito a mais médicos, restrição de faculdades de medicina, mas aumenta a expectativa de vida, você precisa mais profissionais para cuidar. Por outro lado, inteligência artificial, isso parece diminuir a importância da participação médica em alguns aspectos e, por outro lado, exige do médico um papel em outras frentes, muitas vezes para dirimir dúvidas, muitas vezes para uma adesão a determinados protocolos de tratamento. Como é que você enxerga o papel do médico nesse cenário de longevidade? Com a longevidade acontecendo, como eu disse, com o aumento da expectativa de vida, a população vai envelhecendo. Então, nós temos 4 milhões de pessoas com mais de 80 anos e alguém precisa cuidar de todas essas pessoas. E a tendência é que até 2060 esse número quadruplique. Para isso, a gente vai precisar de médicos, mas não é qualquer médico. Nós precisamos de bons médicos, médicos capacitados, médicos competentes e bem distribuídos por todo o Brasil para que possam atender todas as pessoas no Brasil inteiro. Em relação à inteligência artificial, ela vai permitir que esses médicos sejam mais humanos, que eles possam dar mais atenção aos pacientes, que eles possam
olhar mais para o paciente, atender mais às suas necessidades. Então, médicos bons e de qualidade, sempre a sociedade vai precisar. Evidentemente, tem todo um redesenho epidemiológico, populações que estão aumentando, algumas que têm que se mantendo e outras, inclusive, que estão diminuindo. Mas o papel de liderança do processo assistencial permanecerá sendo exercido por um profissional formado em medicina. Sem dúvida. Você acha que o Brasil tem uma política adequada para trabalhar as questões de longevidade? Enxerga as questões de adaptabilidade de forma adequada? Enxerga a necessidade da discussão de hábitos saudáveis ou isso caminha ao largo dentro do nosso Sistema Único de Saúde? Eu entendo que isso ainda não recebe a devida atenção que deveria receber. Nós vemos isso em ilhas de excelência, como Einstein, por exemplo, em que a gente observa muita atenção a estes fatores. Mas a gente entende que olhando o Brasil como um todo, como uma nação continental de 225, 230 milhões de habitantes, eu entendo que ainda temos muito a caminhar. Perguntas e respostas. Do Instagram da Jovem Pan News, nós recebemos algumas perguntas. E uma delas, Marcelo, o estresse pode encurtar a vida? Sim, a resposta é sim de cara. Um dos 8 essenciais para cuidar da boa saúde é manejo adequado do estresse. O manejo adequado do estresse a gente faz através de atividade física, meditação, atendimento psicológico ou psiquiátrico, mas eu não tenho dúvidas de que o estresse é um fator determinante do envelhecimento não saudável. Existe alguma idade ideal para a gente se preocupar com o envelhecimento saudável? Eu acho que a gente começa a determinar o nosso envelhecimento saudável ainda na infância, mas a gente não quer que as crianças se preocupem. Nessa fase, os pais devem cuidar dos filhos, estimular a prática de atividade física, uma alimentação adequada. Quando chegam na adolescência, que não fumem, que não usem drogas, que não consumam bebida alcoólica. Mas eu entendo que, começando a fase adulta, isto é, após os 18, 20 anos, já é a hora da gente se preocupar com a nossa saúde dos próximos 70, 80 anos. A próxima pergunta que nosso público fez é: o que importa mais, a genética ou o estilo de vida? Evidências mais recentes que nós temos é a de que 50% é determinado pela genética e 50% é determinado pelo estilo de vida. Então as duas coisas importam bastante. Eu queria agradecer muito você, Marcelo, pela participação. Você sabe da estima, do respeito, da consideração e do carinho que eu tenho por você, como figura médica, como ser humano. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma honra participar. Muito obrigado. E você se atualiza agora sobre as últimas notícias da área da saúde desta semana. Papo de Saúde. E no Papo de Saúde, você se informa sobre as principais notícias da área da saúde e recebemos a doutora em enfermagem Graziane Isidoro, que nos ajuda a entender todos os assuntos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, para a gente começar, tem um destaque de uma reportagem super interessante no nosso site jovempan.com.br, em que a Câmara aprova a venda de remédios em mercados e o projeto vai para a sanção presidencial. Inclusive, a gente fala a respeito disso porque essa proposta, ela determina que os remédios sejam então comercializados no espaço exclusivo, com a presença obrigatória de um farmacêutico responsável, e agora o texto vai seguir justamente para a sanção do presidente da República. A medida então reacende um debate sobre o acesso a medicamentos, concorrência com farmácias tradicionais e principalmente a segurança na dispensação dos produtos. Doutora, eu gostaria de entender com a senhora a importância dessa mudança, se ela de fato amplia ali o acesso da população aos medicamentos sem comprometer a segurança dessas pessoas. Eu acredito que o acesso possa sim ser ampliado, desde que sejam seguidas e cumpridas as medidas que foram propostas no projeto, como você acabou de falar, sobre a necessidade obrigatória de um farmacêutico, um espaço exclusivo para a dispensação desses medicamentos e também o cumprimento das regras sanitárias que já são vigentes nas farmácias tradicionais. Então, seguindo essas exigências, sendo respeitadas, eu acredito que possa ampliar esse acesso com a mesma segurança que se tem nas farmácias.
Doutora, quais seriam ali os riscos, né, dessa proposta, caso não tenha ali esse setor e esse responsável, mas também quais são os benefícios dessa proposta? Bom, os benefícios eu penso na ampliação de acesso, principalmente em cidades muito pequenas ou em locais onde existem poucas unidades farmacêuticas. Isso pode ajudar a melhorar, né, o acesso das pessoas, e também acredito que com a ampliação desse acesso também se tem uma concorrência aí que ajude a reduzir os preços, talvez, dos medicamentos e melhorar esse acesso da população. Mas é importante sim falar dos riscos. Eu penso principalmente na questão da automedicação, que pode ser ampliada, e o uso inadequado dos medicamentos sem orientação de um profissional de saúde. É importante lembrar que os medicamentos, eles não são produtos comuns de consumo, eles são medicamentos e eles têm efeitos adversos, ou seja, efeitos colaterais. Eles podem interagir com outros medicamentos que a pessoa possa estar utilizando durante aquele período, e até mesmo mais sério para mim, que é agravar, mascarar alguma doença mais grave. Então é importante que a gente destaque esses riscos, que sejam cumpridas exatamente as normativas para que não coloque em risco a população. Acho que talvez seja por isso tão fundamental a presença desse farmacêutico, desse responsável para a orientação dessas pessoas, porque a gente sabe que o brasileiro já tem esse hábito da automedicação, o que é super perigoso, principalmente quando a senhora fala sobre mascarar doenças, né? Exatamente. Perfeito. A gente tem uma outra notícia para a gente acompanhar no nosso site, porque a Anvisa determinou a apreensão de palmitos e suspensão também de melatonina, que estavam sendo vendidas ali de forma irregular. A respeito da apreensão de palmitos em conserva, é o da marca Palmitos Lemos, porque a Vigilância Sanitária, né, identificou que a empresa responsável funcionava sem a licença sanitária e também sem comprovar boas práticas de fabricação. A agência também chegou a suspender a comercialização da melatonina sublingual em gotas da empresa Vitabi Cosméticos por usuário de um ingrediente que não foi avaliado, e também alegou que os benefícios não foram aprovados, como regulação do sono e também a prevenção da insônia. Doutora, esse tipo de irregularidade ele pode trazer quais riscos efetivos, então, à saúde do consumidor? Pode trazer riscos muito importantes, porque quando um produto é fabricado sem a licença, não segue as resoluções da Anvisa, que são resoluções de segurança, e também as boas práticas de fabricação, a gente não tem garantia de qualidade, não temos garantia de segurança e até mesmo um controle microbiológico. Quando a gente pensa na questão do palmito, na conserva, né, alimentos em conserva, a gente pensa o risco de contaminação, principalmente por bactérias que podem trazer problemas sérios de intoxicação. Quando a gente pensa na questão de produtos de suplementação ou produtos que possuem alguma alegação de tratamento, nós temos que pensar na questão da segurança e eficácia que não foram verificadas, né? Que é todo aquele processo que tem que ser feito, né? Das boas práticas de condução, né? Desse produto. Então é importante a gente destacar também que nesses produtos a gente não consegue garantir que o medicamento que está descrito, ou o suplemento, ou o produto que está descrito na embalagem é de fato o produto que está sendo consumido. Em relação à melatonina, qual ali essa questão importante, né, da gente estar dentro das normas também da Anvisa? É importante porque, apesar de ser um produto considerado natural, ele pode trazer interações com alguns medicamentos, ele pode trazer efeitos adversos. O uso inadequado em altas quantidades, por exemplo, pode trazer intoxicação. Então, nós não sabendo qual é a origem desse medicamento, né, dessa melatonina, eu chamo medicamento porque, embora seja um produto natural, ele tem essa alegação terapêutica, né? Mas, de qualquer forma, pode trazer esse risco de você não saber a quantidade exata que foi colocada naqueles comprimidos ou naquelas cápsulas. Você não tem os testes de segurança, de eficácia, então pode trazer vários riscos para a população.
A gente segue trazendo atualizações do noticiário, né, em relação à saúde, para falar de saúde pública. Isso porque municípios do Rio de Janeiro receberam a nova vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. E essa distribuição está sendo feita pela Secretaria de Estado de Saúde e mais de 30 mil doses devem, então, ser entregues ali nessa primeira etapa, né? Em Salvador, a Prefeitura também já iniciou a vacinação com esse tipo de imunizante, direcionando ali o público e, claro, trazendo estratégias para o enfrentamento à doença. Essa prevenção, ela justamente pode ser esperança, né, doutora, quando a gente pensa em reduzir o número de casos de dengue no nosso país. Tem alguns municípios que até foram sorteados ali para ter uma vacinação em massa. E agora, aos poucos, outros estados também recebendo esse imunizante em dose única, único, inclusive, também no mundo, né? Sim, essa vacina ela representa um grande avanço na prevenção da dengue, principalmente quando a gente fala na redução de casos graves e de hospitalizações, né? É importante a gente lembrar que a vacina ela é apenas uma estratégia de controle. A dengue ela é transmitida por um vetor, o mosquito Aedes aegypti, e esse mosquito ele precisa ser combatido através dos seus criadouros, que é principalmente os locais onde ele se reproduz, onde tem acúmulo de água. Então a vacina e o controle do mosquito, eles precisam caminhar juntos para que a gente tenha um impacto real na redução dos casos. Doutora, qual o principal sintoma que a gente tem que ficar assim em alerta em relação à dengue? Porque tem a dengue hemorrágica que geralmente, dependendo da situação, leva aí à morte. Sim, os sintomas mais comuns são febre alta de início súbito, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor no corpo, dor de cabeça intensa, além de cansaço, e algumas pessoas vão apresentar também aquelas manchas vermelhas na pele. Nem todos irão apresentar, mas muitos vão apresentar também. Mas é importante destacar os sinais de alerta para a avaliação médica de imediata, que são dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sangramentos e até mesmo uma sensação de fraqueza intensa. Com esses sintomas, é importante que as pessoas procurem imediatamente uma unidade de saúde para que possam ser avaliadas e evitem a automedicação. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Por nada, fico à disposição. Bom, e para você que nos acompanhou, muito obrigada também. Se você tiver alguma sugestão de tema ou dúvida, é só mandar um e-mail para o saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.